queria, nessa manhã, meditarmos justamente sobre esse tema, o tempo. O tempo que é uma coisa que às vezes nós não compreendemos, apesar de a gente achar que compreende, e nós não compreendemos direito porque ele é usado de formas diferentes e ele tem motivos diferentes na nossa vida e atuações diferentes na nossa vida. E a gente vê, por exemplo, um culto de manhã, nós já vemos preparados para um tempo determinado de culto, ficamos amarrados no período do tempo. E às vezes as pessoas reclamam, demorou muito, foi até muito tarde, o tempo passou demais, ou não, foi muito curto, o tempo foi muito rápido, não foi suficiente. Mas nós temos que pensar que o tempo é uma coisa criada, o relógio, uma coisa criada pelos homens, e que muitas vezes nós nos prendemos a ele, e muitas vezes aquilo acaba atrapalhando a nossa vida. Eu queria ler em Eclesiastes, os irmãos puderem pôr ali, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele fala muito sobre o tempo. E diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Várias coisas aqui ele fala a respeito do tempo. E a gente vive hoje em dia, baseado no tempo do relógio, que é um dia de 24 horas, uma semana de 7 dias, um ano de 12 meses. Na verdade, o tempo só foi instituído como tempo, só foi começado a contar mais ou menos 1.900 anos antes de Cristo. Antes daquilo, não tinha o tempo como a gente tem hoje. Os babilônicos começaram a contar o tempo mais ou menos nessa época, através de um relógio de sol, sem precisão nenhuma naquela época. O relógio, como a gente conhece hoje, o relógio mecânico, só foi inventado no século XIV, para vocês terem uma ideia. E nós nos prendemos muitas vezes nesse tempo e não temos a dimensão realmente do que é o tempo, e a dimensão do que é o tempo de Deus, principalmente. Quando a gente fala em eternidade, é uma palavra que todo mundo conhece, principalmente o cristão, né? Porque a vida é eterna, eterno. Às vezes, para nós humanos, é tão complicado entender o que é a eternidade. Se a gente pensar, Deus não tem nem começo nem fim, tudo para nós tem um começo, tem um meio e um fim. E a gente pensar que a eternidade é uma coisa que não tem fim, é uma coisa tão grande. Você fala assim, mas eu entendo, uma coisa que não tem fim. Mas, infelizmente, às vezes a gente pode dizer que entende, mas a gente está mais aceitando do que entendendo. Porque quando a gente entende realmente, a gente muda o nosso estilo de viver, a gente muda o nosso estilo de vida. Talvez aqueles mais experientes aqui vão lembrar do Silvio Santos no Brasil, tinha um quadro que era cabine não sei do que o sujeito entrava numa cabine, punha um negócio no ouvido e não escutava o que ele falava, ele só respondia sim ou não. Vocês lembram disso? Quem é mais experiente aqui lembra, né? Não é? Eu sei porque eu sou experiente, eu já vi isso daí antes. E então ele falava assim, você quer trocar essa cadeira por $5.000? Não! E todo mundo ficava desesperado lá fora, porque as pessoas estavam vendo aquilo. Você quer trocar isso? Às vezes ele conseguia muita coisa, ganhou um carro. Agora você quer trocar esse carro por uma caixinha de fósforo? Sim! O povo ia no delírio lá fora. Não faz isso. Às vezes a nossa vida com Deus é a mesma coisa. Deus conhece a nossa vida do começo ao fim. E a gente tem uma coisa muito grande, que é a vida eterna. E alguém chega assim, você quer trocar essa vida eterna por esse momentinho aqui de felicidade? Você, sim! E Deus está falando, não, meu filho, não faz isso. Porque nós não temos a noção do que é a vida eterna. Porque quando a gente tem essa noção, as coisas que são aqui, a própria Bíblia fala, são passageiras. Já dizia o meu irmão que tirando o motorista e o cobrador, o resto tudo é passageiro.
Na vida, todas as coisas são passageiras. As coisas que nós temos aqui hoje, ninguém vai levar daqui. Eu posso construir o maior império que for. Ele não vai comigo. Ele vai ficar aqui. Ele vai apodrecer, ele vai acabar, porque é tudo passageiro. E nós, muitas vezes, nos prendemos nisso, de que nós temos que fazer, e temos que crescer, e temos que construir alguma coisa, mas construir para cá. Uma coisa que vai acabar daqui uns anos, 50, 100 anos, seja lá o que for, vai acabar. E o que é mais importante, que a nossa vida na eternidade, que vai durar para todo sempre, a gente acaba deixando de segundo plano. Todo ano é como se a gente recebesse 31.536.000 segundos de vida. Todo ano a gente recebe. E a gente usa todos esses 31 milhões de segundos como a gente quer. Deus não fala assim, olha, eu quero que você faça isso, isso, isso. Ele tem um plano, mas a gente usa esses segundos como a gente quer. Como a gente aplica esses segundos na nossa vida, e onde a gente aplica esses segundos na nossa vida é o que vai fazer a diferença. Se a gente está aplicando para poder construir alguma coisa aqui, que é passageira, ou se a gente está aplicando alguma coisa que vai durar para sempre a vida eterna. Nós pensamos muitas vezes na questão do tempo, como sendo simplesmente tempo cronológico, que a gente conhece, do horário e tal, mas o tempo tem outros sentidos também. Nós temos o tempo que é o tempo de medida de distância, por exemplo. Hoje em dia, aqui em Atlanta, por exemplo, principalmente, muitas vezes a gente não fala assim, eu moro a 20 milhas da igreja. Não, você fala, eu moro a meia hora da igreja. Eu tenho um trabalho a 1 hora daqui. Ninguém mais fala de distância em distância, por causa que é muito grande. Até na Bíblia tem, quando a gente vê lá Jonas, que foi mandado para Nínive, ele descreve o tamanho da cidade em dias. A cidade tinha 3 dias de caminhada, dizendo que era uma cidade grande. Então, o tempo também tem um sentido de distância, tem um sentido de tamanho. Ou também o tempo pode ter um sentido de curar, medicinal. Principalmente quando a gente fala em doença da alma. Quantas vezes nós vimos pessoas doentes da alma e as pessoas não conseguem se curar porque elas ficam revivendo aquele problema, ficam revivendo um trauma, uma mágoa, e elas continuam revivendo aquilo, e o tempo vai passando e elas não se curam. Por quê? Porque não houve o perdão. Uma coisa que vem no pacote do novo nascimento é o perdão. Se nós temos a noção do que é o perdão, se nós temos a noção do que é o novo nascimento, essa questão do rancor, que o rancor nada mais é do que o contrário do perdão. Quando você não perdoa, você amarra aquilo ali e você fica arrastando aquilo com você, e aquilo é como se fosse um câncer. No nosso tempo de vida, aquilo vai só aumentando e vai aumentando e vai aumentando, e aquilo vai piorando a nossa vida. A gente pensa assim, eu vou matar ele com esse rancor que eu estou guardado no meu coração, e na verdade como se você estivesse tomando um copo de veneno e falar, agora você morre. Toma um copo de veneno querendo que o outro morra. A falta de perdão é justamente esse câncer que cria dentro do cristão, ou cria dentro das pessoas. Eu diria que se for um cristão de verdade, isso não pode se criar, porque não pode haver raiz disso dentro de nós, mas isso vem através da falta de perdão. O tempo também pode ser um pacificador. Quantas vezes as pessoas brigam e depois de um tempo elas vão notando que aquilo ali foi sem sentido e aquilo acaba mudando o coração das pessoas, e as pessoas acabam se voltando para si e falam, puxa vida, né? Por que eu briguei? Perdi tanto tempo. Nós nunca sabemos, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não podemos controlar o que nós vamos passar daqui a pouco. Nós vamos falar sobre isso, que nós só temos 3 medidas de tempo, que é o ontem, o hoje e o amanhã, mas das 3 nós só temos controle de uma. E o tempo, então, ele pode servir como pacificador quando as pessoas conseguem entender de que as coisas, como eu falei, não são simplesmente para esse momento, as coisas são eternas, e se eu penso numa coisa eterna, por que eu vou perder tempo com uma coisa que vai durar alguns anos, alguns meses, muitas vezes algumas horas? Então nós temos que ter um pensamento maior. O tempo também pode ser um professor. A Bíblia fala que Jesus crescia em estatura, em espírito, e Jesus crescia em entendimento. O tempo fez com que Jesus se aprimorasse, o tempo preparou Jesus. Por que Jesus começou o ministério dele aos 30 anos? Porque para os judeus, 30 anos era a maioridade. Então, quando ele foi batizado por João Batista, ele estava sendo, na verdade, nomeado sacerdote. Ele estava começando
o sacerdócio dele naquele momento, ele não estava sendo um batismo de arrependimento, mas um batismo de consagração. E ele esperou. Jesus entendia essa questão do tempo. Jesus entendia quanto que isso significa na nossa vida. Agora, para Deus, não existe um tempo. Deus é atemporal. Se Deus sempre foi, ontem, hoje e eternamente, Ele sempre foi, que é uma coisa para nós, às vezes, difícil de entender, o que é sempre ter sido? Não teve um começo? Não teve um começo. Mas como assim não teve um começo? Todo mundo tem um começo. Deus não teve um começo. Ele sempre foi. Agora, por causa da nossa limitação, às vezes a gente acaba só aceitando e não entendendo. Não tem problema da gente não entender. A gente tem que aceitar de que Deus sempre foi e sempre vai ser. E esse sempre vai ser, ele inclui a gente também para sempre ser com Ele. Só que agora depende de nós, do momento de hoje, tomarmos a decisão de sermos para sempre com Ele ou não. Nós podemos sempre ser, enquanto eu estou aqui, mas aí chega um momento, Deus, eu não consigo mais, é até aqui, eu vou e não vou mais. E Ele está falando, gente, isso aqui não é nada. Às vezes, quando eu falo para as crianças sobre a questão da eternidade de Deus, é como eu já falei aqui uma vez, é como se fosse um risco na parede, assim, esse risco continuasse, fosse embora, e a nossa vida é um pontinho nesse risco. Só aquele pontinho é a nossa vida inteira aqui. E o resto, esse risco que continua e vai embora e segue para longe, é a eternidade com Deus. Então, aquele pontinho pequenininho, que quando a gente olha hoje na nossa vida, a gente vê como se fosse uma linha enorme, é na verdade só um pontinho, só porque a gente está dando um zoom para olhar aquele pontinho. E a gente se preocupa tanto com aquele pontinho, e Deus está falando assim, nossa, eu preparei tanta coisa para você na eternidade, e você está preocupado com esse pontinho da tua vida? Isso é uma questão que nós temos que analisarmos, cada um pessoalmente, o que eu estou colocando importância na minha vida? Se é que é nesse pontinho que eu estou vivendo hoje, ou é na eternidade que Deus preparou para mim? As promessas de Deus, elas não falham. E é incrível quando a gente vê na Bíblia tantos exemplos, e a gente ouve, fala e escuta pregação, e às vezes aquilo parece que fica tão distante, tão superficial. Quando a gente vê, por exemplo, Davi foi ungido rei com mais ou menos 14 anos. Só que ele assumiu o reinado dele com 30. O tempo naquela época não passava mais rápido. Hoje a gente lê lá 16, 17 capítulos, passou o tempo desde que Davi foi ungido até o momento que ele assumiu, meia hora de leitura, passou 14 anos. Foram 14 anos de vida de Davi esperando para ser rei. 14 anos que ele acreditou que aquela palavra ia acontecer. Durante esses 14 anos teve urso, teve leão, teve gigante, o próprio Saul tentando matar Davi. E ele acreditou. Por quê? Porque ele confiava na palavra. O tempo não fez Davi desistir. No exército americano aqui, existe um grupo de elite chamado SEAL, que é assim, o mais treinado, mais preparado do exército. As pessoas, para entrarem lá, elas se alistam, são escolhidas e vão para o treinamento. E esse treinamento começa devagar, e vai aumentando, e vai se intensificando, e chega um momento que as pessoas começam a desistir. Porque é tão grande a pressão, tão forte o treinamento, que por mais que o sonho delas era chegar a fazer parte dessa elite do exército, eles não conseguem chegar lá, porque a pressão é muito grande, a prova, o treinamento, tudo que eles têm que passar é muito forte, muito pesado, e acaba sendo menor do que a vontade deles de vencer e chegar nessa elite. Infelizmente, no mundo cristão, existem crentes assim também, que recebem uma palavra, e quem que já não ouviu, né? A gente falava lá no Brasil, as irmãzinhas canelinha de fogo, chegava, eis que te digo. Aí o povo já esperava, e vinha uma palavra que você vai prosperar, que você vai ser isso, que Deus vai fazer isso na tua vida. A pessoa se enche, nossa, essa palavra é para mim, veio para mim, eu sei que é para mim. Aí no dia seguinte você ainda está cheio daquilo, e você está esperando as coisas acontecerem, porque Deus falou, vai acontecer um milagre na tua vida, e as coisas vão melhorar, e você está naquela pindaíba, e você está esperando que a coisa vai melhorar, e no dia seguinte você fala, agora vai vir um emprego bom, e vem uma bomba. Puf. Aí você, não, agora não, eu sei, ela falou, agora vai vir. Aí vem o leão, como foi para Davi. E a gente acaba desestimulando,
e a gente acaba entrando nessa lista de desistente da fé, porque a coisa começou a demorar para acontecer. Porque o tempo nosso é contado por dias, é contado por meses, e o tempo de Deus não tem dia nem mês. Ele falou, vai acontecer, vai acontecer. Não importa se vai demorar um dia, 2 dias, para Davi demorou 14 anos, não tem problema, vai acontecer. Se a palavra foi liberada para a tua vida, ela vai acontecer. Aí você fala assim, mas ninguém nunca falou para mim, eis que te digo, me deu uma palavra assim, assim, assim. Então vai ler mais a Bíblia. Lá em Isaías fala assim, porque os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos. Deus tem uma promessa, uma palavra para cada um de nós desde o princípio. Basta nós tomarmos posse dessa palavra. Muitas vezes nós estamos esperando, porque ninguém nunca falou para mim isso, nunca falou que eu vou ser próspero, nunca falou que eu vou ser aquilo. Como que nunca falou? O que está na Bíblia? Será que a gente não está levando a sério o que a gente está lendo ou simplesmente está passando por cima e aceitando coisas sem deixar elas entrar no nosso coração? Nós temos que tomar posse daquilo que Deus já desde o começo, como ele fala, antes da gente ter sido gerado, ele já tinha preparado para nós. Aí nós entramos na lista dos descrentes. O crente desistente, né? É o descrente. Que aí ele tem a promessa, ele tem a palavra, mas ele não soube esperar o tempo de Deus para aquela palavra ser cumprida na vida dele. E nós acabamos nos conformando com o mais ou menos, conformando com uma coisa pequena, sendo que Deus tinha uma coisa muito maior para nós. Se a gente olhar personagens como o próprio Daniel, fazendo tudo certinho, até o último momento, quando ele falou assim, não, você vai ser jogado na fogueira, ele falou, Deus vai me livrar, Deus vai me livrar. No tempo dele, o livramento tinha que ser quando? Ou no tempo nosso? Antes de entrar na fogueira, certo? Essa é a nossa lógica. Não, o tempo para mim, se Deus vai me livrar, então antes de eu chegar na fogueira, aquele fogo vai apagar e eu estou livre. Só que o tempo para Deus é diferente. Deus falou assim, não, você vai entrar na fogueira. Ele desistiu? Ele podia relutar, não vou. Ele falou, não vou entrar, então eu vou. Se Deus está comigo, eu vou aonde eu for. E Deus fez o milagre lá dentro da fogueira, depois do tempo que, segundo nossa lógica, seria o lógico. Depois do tempo que, segundo deveria ser o tempo para acontecer, aconteceu depois. Quantas vezes nós desistimos na porta, na beiradinha, quando está para acontecer, a gente, não consigo, não é para mim, deixa eu pôr meu nome na lista do descrente. Sou mais um descrente aqui. Porque Deus está preparando alguma coisa maior para nós. Porque aquela bênção não é só para mim. Nosso pensamento é muito egoísta, né? Não, uma coisa que é para mim, que vai acontecer para mim. E Deus está falando, não, eu vou usar você para afetar a vida do fulano. Eu vou usar você para mostrar o meu poder para aquela outra pessoa ali. Não só por causa de você. Nós acabamos sendo tão egoístas, tão pequenos no pensamento, que a gente pensa que todo mundo gira em torno da gente. E que tudo tem que acontecer por causa de mim. Mas Deus não fez para mim, não aconteceu para mim. Qual que é o propósito de Deus? Se a minha vida está no caminho conforme Deus quer, então pronto. Esse é o propósito dele. Nós temos que ter a noção de que as coisas vêm acontecendo e vão acontecer na nossa vida, independente daquilo que nós planejamos, independente daquilo que nós queremos. Deus tem um propósito maior. Nós podemos atrapalhar o propósito de Deus? Podemos. Quando nós temos o livre-arbítrio de decidir se eu vou para cá ou vou para lá, nós vamos. Mas Deus fala assim, olha, eu preparei um caminho asfaltado para você aqui. Essa barreira que você vai encontrar não é para te parar, essa barreira é para você crescer. Nossos filhos, quando são pequenos, a gente estimula eles e desafia eles para eles poderem crescer. Da mesma forma como os CIOs vão passando por um processo que vão cada vez mais difícil, quando eles chegam lá no final, eles são o Rambo do exército americano. São preparados para tudo quanto é tipo de coisa, porque eles passaram por todo o processo. Nós, como cristãos, Paulo falava sobre isso, e nós devemos estar preparados e melhorarmos e amadurecermos a cada dia. Esse ano todo nós estamos falando sobre crescer no Espírito, e nós não podemos ter um crescimento no Espírito se a gente desistir. Se a gente assinar o nosso nome na lista de descrentes, nós não vamos poder crescer no Espírito. Nós vamos continuar comendo papinha de cristão a vida inteira. E um dia nós vamos ter que prestar conta para Deus disso. Um dia nós vamos chegar na frente dele e falar assim, olha, é isso aqui que eu tenho. Você me deu um talento, eu escondi esse talento no bolso,
e não multipliquei. Deus colocou dentro de cada um de nós um talento, uma coisa, um dom. Ele colocou dentro de cada um de nós algo que para ser desenvolvido. Nós podemos desenvolver ele, ou nós podemos achar uma justificativa para falar, não, isso não é para mim, eu sou só uma dona de casa, eu sou só um trabalhador da construção, eu sou só um secretário. Não importa o que você é, o que você esteja fazendo, importa o que você é. O que você é aquilo que Deus colocou e disse que você é, não aquilo que você está fazendo hoje. Quando Maria falou para Jesus, que eles estavam na festa, naquele casamento em Canaã, falou assim, olha, faz alguma coisa, acabou o vinho. Ele falou, não, peraí, que não é chegada a minha hora ainda. Jesus tinha essa noção do tempo, ele sabia a hora de agir. Como cristão, nós temos que saber que existem momentos que nós temos que agir, tomar atitude e fazer, e existem momentos que nós devemos não fazer, simplesmente parar. Quando a gente vê, por exemplo, Moisés andando no deserto com o povo, imaginem um povo, mais ou menos mais de 1 milhão de pessoas andando. Naquela época Moisés não tinha alto-falante, Moisés estava atravessando um deserto, tinha que falar com todo mundo, falou, agora vamos andar, até que a notícia chegasse lá no último, vamos andar, aqui já estava parando de novo, né? Se fosse no Brasil, talvez estivesse atravessando o sertão baiano, ia ter um trio elétrico, e Moisés, vamos andar! E o povo começava a andar, escutando o trio elétrico e andando, mas ele não estava na Bahia e ele não tinha trio elétrico. Aí o que Deus fez? Deus criou uma nuvem, porque o sol era escaldante. Todo mundo queria estar onde? Debaixo da nuvem, na sombra da nuvem. Então, quando a nuvem movia, todo mundo movia. Quando a nuvem parava, todo mundo parava. Ninguém queria tomar sol na cabeça, porque sabia que ia queimar. Às vezes a nuvem está movendo e nós estamos parados esperando. Quando vai acontecer? Quando vai vir um sinal de Deus, será? E começa a queimar o sol na nossa cabeça, e puxa vida, Deus está tão quente, Deus não vai me dar um sinal para mim andar? E a nuvem está movendo. Aí a nuvem para, você, não, agora eu tenho que mover, agora eu vou fazer. E Deus falou, não, agora é a hora de você parar. O que é isso? Falta de sintonia com Deus. Falta de sintonia com Ele. Nós queremos fazer as coisas na hora que nós queremos, e nós queremos parar na hora que nós queremos, e Deus está falando, não, agora você anda. Aí você para, agora você para, aí você anda. Nós não temos sintonia com Deus. Como é que a gente busca isso? Oração, jejum, entrega, leitura da palavra. A Bíblia fala que a gente busca e acha. Não tem como a gente buscar e não encontrar. Eu busco e não sei de nada, não consigo entender nada. Então uma coisa está errada, que a Bíblia não se contradiz. Se ela fala que vocês vão buscar e vão achar, é porque a gente vai buscar, a gente vai achar. Aí a gente vê os 3 tipos de tempo que a gente pode viver. Existe o tempo do passado. E o tempo do passado ninguém muda. Aquilo que você fez, ou aquilo que fizeram para você, é como se fosse um rio, né, o tempo. A água passa e vai embora, aquela água não volta mais aqui de novo. Uma vez que ela passou, ela passou. E às vezes passam pessoas na nossa vida que nos machucam, às vezes passam pessoas na nossa vida que fazem algum dano para nós, e a gente pode tentar ficar revivendo aquele problema, porque daí o problema começa a morrer, eu puxo ele de volta, ponho ele no presente de novo, viu, fulano falou isso para mim, fez isso comigo, e aquilo vai ficando no passado. Aí quando começa a ficar muito longe, ele puxa de novo, põe no presente de novo, ele fez isso comigo, e vai puxando. E a gente vai sempre trazendo o problema atual, por quê? Porque para nós vale o presente. E a gente traz o problema lá do passado, porque o que está no passado já passou. Só que a gente puxa ele do passado e põe no presente, para poder reviver aquilo. Ou então, fala assim, eu sempre fui assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu fui criado assim, e vou continuar sendo assim. É o tal do complexo Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Nós não podemos ser sempre assim. Se a gente é cristão verdadeiro, eu posso ter nascido assim, eu posso ter crescido assim, mas eu não vou ser sempre assim. Esse complexo de Gabriela não serve para o cristão. Se você nasceu de novo, esse que veio com você, acabou aí. Não pode continuar para frente. Aí vem o que é? O novo nascimento. Todo mundo já ouviu falar do novo nascimento, vocês estão
cansado de saber, mas eu acho que vou falar de novo. O novo nascimento é aquela questão, nós somos formados de 3 partes, certo? Corpo, alma e espírito. Vamos comparar o nosso espírito como sendo um ouriço. Todo mundo conhece o ouriço, aquele bicho cheio de ponta? Imagina esse espírito, só que esse espírito é o espírito do pecado. É assim que nós nascemos. Por quê? Porque quando Adão pecou, o DNA do pecado foi colocado nessa semente de Adão, nasceu uma árvore, essa árvore deu fruto, esse fruto tinha semente, essa semente tinha aquele DNA contaminado e gerou a árvore contaminada, e gerou semente contaminada, a árvore contaminada, e chegou até mim com a semente contaminada que veio de Adão. Então, eu tenho dentro de mim uma semente contaminada, não porque Adão pecou, mas porque a semente foi contaminada e gerou semente contaminada até chegar em cada um de nós. Então, nós nascemos com um espírito, imagina o ouriço, todo espinhoso, esse é o espírito que nós nascemos. O espírito do pecado. Em cima do nosso espírito tem a nossa alma. É o segundo, nós somos corpo, alma e espírito. O espírito vem a alma. Imagina a alma como sendo, sabe aquela massinha que os dentistas usam para fazer molde na boca? Imagina aquela massinha sendo colocada em cima do ouriço. Aí você vai apertando cada espinho daquele do ouriço, apertando, aí se forma um ouriço desse tamanho, com aquela alma, que é aquela massinha, mostrando tudo que é pontudo, e está ali, agora está desse tamanho, a alma lá dentro, o espírito lá dentro, e o corpo é o recipiente que é colocado ali. Esses espinhos são os frutos do pecado. É a fofoca, é a maledicência, é a prostituição, são os vícios, tudo isso vem junto com esse DNA contaminado. Se você não nasceu de novo, você tem esse DNA dentro de você. Como se tivesse tirado um pedacinho do diabo e colocado dentro dessa semente, e agora está dentro de mim. O que é isso que eu estou falando? É isso mesmo. O espírito de pecado é como se fosse um DNA do mal colocado ali dentro. Cheio de coisa ruim, cheio de coisa errada. Aí o que acontece? A pessoa vem para a igreja, aí vem um pastor, sabe aquele pastor cheerleader, animador de torcida? Ah, levanta todo mundo, o povo se contagia, o povo se sente bem. Quem quer aceitar Jesus? Todo mundo levanta a mão, sem estar pensando no que é aquilo realmente. Ah, aceitei Jesus, que maravilha. Esse aceitar de Jesus foi na alma. Como é que foi na alma? Agora nós temos o ouriço, nosso espírito, a alma cheia de espinho ainda, porque está em volta do ouriço. Aí nós colocamos uma capinha por cima, certo? Essa é a conversão. Agora eu escondo todos esses espinhos com uma outra massinha que eu ponho por cima. Aquele ouriço agora está redondinho, lisinho, bonitinho, porque agora eu sou convertido. Uma conversão que vem de fora para dentro. O espírito lá dentro não mudou. A conversão é de fora para dentro. O que essa conversão faz? Faz eu agora me cuidar do que eu falo, faz eu me cuidar como eu ajo. Por quê? Porque eu estou escondendo os espinhos que estão por baixo dessa capa. Então eu aliso, faço um polimento, pinto, fica bonitinho, mas assim uma coisa, uma esfera polida, bonita. E quanto mais tempo de igreja a gente vai passando, mais lisa ela fica, de tanta gente passar, alisar, esfregar, fica lindinho. Quem olha por fora, uau, que maravilha, que coisa linda. É a perfeição em pessoa. O que é isso? Religiosidade. Essa capa que está cobrindo chama religiosidade. Então eu estou vivendo na igreja, bonito, todo mundo acha que eu sou o maior crente do mundo, de repente, pá, o negócio desanda, começa a sair espinho para todo lado. O que aconteceu? Ah, nossa, o que aconteceu? Desviou. Não é verdade? Desviou. O que é o desviar? Começou a brotar o que estava lá dentro. Porque nunca mudou o que estava lá dentro. O que aconteceu? Criou uma capa bonita, grossa, cobrindo o que estava lá dentro. Então não é que ele desviou, nunca foi. Judas não desviou. Judas nunca foi. Estava com Jesus, almoçava com Jesus, jantava com Jesus, mas nunca foi. Então agora nós temos essa capa de religiosidade e toda vez que começa a sair um espinho, que seja um espinho
da fofoca, seja o espinho de qualquer coisa do mal, a gente acaba fazendo o quê? Virando aquele espinho para trás e continua ficando mostrando a parte bonita da nossa cara de crente, certo? Quando chega um momento em que a coisa é tão grande, tão forte, aquele espinho brota, rasga essa capa de crente, revela o que está lá dentro. Meu Deus do céu, de onde que veio isso? Veio lá de dentro. Estava lá dentro desde o começo. Só que de tanta gente alisar, de tanta gente colocar camada por cima, e camada por cima, anos de igreja, anos de palavra, só que a palavra não entra, a palavra fica por fora, vai ficando redondinha, bonita, mas o espinho está lá dentro. Aí vem o quem? O novo nascimento. O que é o novo nascimento? Vocês já viram falar de operação de pedra de rim? Operação de pedra de rim, as modernas agora, são com laser, né? Então vai um laser dentro do rim, você não tem furo, não tem nada, e ele acaba com a pedra. Imagina Jesus agora, vai fazer uma operação no nosso espírito. E ele vem com um laser, naquele ouriço, destrói aquele ouriço. Acabou, ficou um oco lá dentro de nós. Só que o espírito não pode ter um oco. Ou eu tenho um, ou eu tenho outro. Não tem, não tem mais de dois. Ou um ou outro. Não tem um vácuo do espírito. Ah, eu estou no limbo. Não estou nem Deus, nem do diabo. Eu estou aqui no limbo. Não existe limbo. Ou é de Deus, ou é do diabo. Não tem meio termo. Não tem meio grávida. Existe meio grávida? Não existe. Ou está grávida, ou não está grávida. É assim a gente com o espírito. Aí quando Jesus dá esse laser lá dentro e acaba com o ouriço, ele coloca lá dentro um ovo. Redondinho, lisinho. Até o ovo mostra bem Jesus, ou Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? Casca, gema e clara. Imagina assim. Ele colocou o ovo lá dentro do Espírito. Agora o que nós temos? Por dentro da nossa alma está tudo cheio de marca do quê? Do ouriço. Daquele espinho que tinha antigamente. Só que agora o Espírito é lisinho. Não tem mais aquilo. Então a alma começa a se moldar a partir do que tem lá dentro agora. Aí você fala, mas então ainda tem espírito. Então, quando nasce de novo, a pessoa vai parar de fazer o que ela fazia imediatamente? Não necessariamente. Aí vem um processo chamado santificação. O processo de santificação é justamente esse, de você fazer com esses espinhos, essas marcas de espinho que estavam lá dentro do ouriço, que acabou de sair, começam a ser moldados para ficar lisinho como é o ovo. Agora é de dentro para fora e não de fora para dentro mais. Agora o espírito que está ali dentro está falando assim, ó, não, esse espinho aqui, isso aqui não faz parte, vamos começar a cortar, e aí o que faz? Dói. Por quê? Porque aquelas pontas já estavam grandes, e a gente tem que ir cortando, e vai aprendendo. Esse é o processo de santificação. A gente vai se batendo no bom sentido, um com os outros, e eu vou quebrando o espinho, ela vai quebrando espinho, o outro vai quebrando espinho, e nós vamos nos moldando agora na nossa nova forma. A forma de ovo é a forma lisa, que é do espírito que está lá dentro. Não vem mais uma pressão de fora para dentro. Eu não ajo mais agora por causa das pessoas que estão me olhando, ou por causa da cultura, ou por causa da pressão dos outros. Eu ajo agora por causa do meu espírito lá de dentro, que brota alguma coisa boa. Então, quando a gente age dessa forma, eles falam assim, mas como é que eu vou saber quando isso acontece? Quando a gente tem uma adversidade, aquele pensamento que vem forte dentro da gente é o pensamento do Espírito. A nossa alma pode falar assim, não, mas tira vantagem disso. Esses dias eu até estava num restaurante e veio a conta e tal, a gente comeu. E lá em casa sempre é uma festa, quando a gente vai no restaurante. Aí a conta veio errada. Então tinha assim, um buffet, 2 crianças e 4 almoços simples, sem carne, sei lá o que era. Aí só que não era, mais gente tinha comido carne, então ia sair mais caro. Aí eu olhei e tal, eu falei, vem aqui um pouquinho. O que foi? Tá errado aqui. Foram 3 buffets, assim, ou seja, era mais caro, né? E esses aqui só que comeram, foram só 2 que não comeram. Ela me olhou assim, tá bom. Aí saiu, aí voltou outra menina com a conta de novo.
Você falou que está errado aqui. Eu falei, está errado, realmente foi mais do que está aqui, eu não comi só isso aqui, eu comi mais. Ela me olhou tipo assim, tem certeza? Aí sai mais caro, né? O que é aquilo? A minha alma ficou assim, puxa, podia tirar vantagem, né? Podia aproveitar. Vai ser um pouquinho mais barato. Mas o meu espírito falava, não, essa não é a forma certa de agir. Quando a gente tem esse diálogo da nossa alma e do nosso espírito, e quem vence é o nosso espírito, aí quer dizer que o espírito começou a moldar a nossa alma nova. O espírito começou a moldar aquele espinho que estava da forma errada, e ele começou a moldar da forma certa. Então, quando a gente começa a ter esse diálogo interior dentro da gente, ok, o que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? E para quem que eu estou fazendo? Ninguém estava me olhando. Eu podia falar, não, é isso bem. Assinava, pronto, ia embora. Só que o espírito não me deixa fazer isso. Falou, não, isso não é certo, isso não é teu. Então a gente tem que agir conforme o Espírito. Nós temos como mudar isso. Nós temos como deixar que o passado deixe de ser um empecilho para a nossa vida e tomarmos decisão neles no dia de hoje. Quando a gente começa a sentir que alguma coisa está arrastando a gente, porque a nossa alma, esse espinho que fica, que seja uma mágoa, seja uma coisa de alguém que fez alguma coisa contra nós, uma coisa que a gente aprendeu da forma errada, e a gente agora, eu vi e eu sei que isso não está certo, eu vi e eu sei que isso não me faz bem, agora eu decido fazer o quê? Mudar. E eu não vou mudar amanhã, porque o amanhã não é meu, eu não vou mudar ontem, porque ontem já passou, eu vou mudar hoje. O único tempo que nós temos controle é o hoje. E esse tempo de hoje só funciona através da nossa decisão. Eu decido fazer o bem, eu decido parar de fazer o mal, eu decido parar de fazer o errado. Enquanto eu não decidir, nada vai mudar. Enquanto eu esperar que os outros decidam por mim, eu vou fazer o que os outros estão fazendo. Agora, se eu tenho um espírito novo, quem decide sou eu. E agora eu decido fazer o bem. Como nova criatura, aquilo que ficou para trás é passado. Eu não vou ficar revivendo, remoendo e mexendo naquilo ali passou. Agora eu vou ver o que eu posso aproveitar daquilo e vou decidir viver bem daqui para frente. A gente não muda porque as pessoas falam assim, você tem que mudar, olha, você está fazendo isso errado. Eu começo a mudar porque aquilo que eu estava fazendo antes, com o meu espírito antigo, hoje meu espírito novo fala assim, não, isso não traz prazer mais. Isso não me faz mais bem. Isso não me atrai mais. Não é porque veio de fora para dentro, é porque veio de dentro para fora. O futuro é o que pertence a Deus. O futuro nós podemos, talvez, imaginar, mas nós não podemos agir no futuro. O futuro é uma coisa que está à frente de nós e que nós nunca vamos alcançar porque nós vivemos no presente. Eu posso pensar no futuro e viver sendo uma pessoa ansiosa. E o que é a ansiedade? A ansiedade é um medo daquilo que você vai enfrentar, o medo do desconhecido, sendo representado na tua vida hoje de alguma forma. Então nós temos medo de encarar aquilo, nós temos medo de fazer aquilo, aquilo gera uma ansiedade, um medo quando eu for fazer isso, um medo quando eu for fazer aquilo. E nós temos Deus do nosso lado falando, meu filho, eu sei o que vai acontecer lá amanhã. Como fala em Isaías, os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos. Eu sei o que eu tenho para você, simplesmente vá. Como falou para Josué, simplesmente tenha coragem. E ele fala para Josué, quando ele vai lutar em Jericó, ele fala, tenha coragem. Fala mais uma vez, tenha coragem. E de novo, tenha coragem. Por quê? Porque é uma decisão que nós temos que tomar aqui hoje, e essa coragem é o que vai determinar o que nós vamos chegar. Não é o que eu penso, não é o que eu planejo, é a coragem de decidir aquilo que Deus tem para a minha vida. Muitos de nós temos ministérios que Deus nos colocou nas mãos, muitos de nós temos projetos que Deus colocou nas mãos, e nós vamos esperar até quando para poder fazer isso ser verdade na nossa vida? Até quando a gente vai esperar para poder cumprir o projeto de Deus na nossa vida? Nós não sabemos o dia da manhã. A Val foi para o Brasil ver a irmã dela se foi, ela não sabia o dia de amanhã dela. Até quando que nós vamos esperar para poder ter esse novo nascimento com Cristo? E falar assim, Deus, amanhã eu vejo isso, eu vou esperar porque
Está tão bom esse pontinho da minha vida, está tão bom esse pedacinho da minha vida que eu vou esperar amanhã. Amanhã eu vejo, ser crente é tão difícil, a gente tem que dizer não para tanta coisa. E não é que a gente tem que dizer não para tanta coisa, é que tanta coisa já não me interessa mais. Não é porque eu digo não porque vem de fora, vem de dentro. Não, eu não quero porque isso não me faz mais falta. É o contrário. O ser cristão não é difícil porque eu tenho que viver cheio de regras, cheio de pode, não pode, eu faço, não faço. Não, eu faço, eu não faço, eu não posso, ou eu deixo fazer, porque aquilo que está dentro de mim diz que isso não é bom para mim, isso não me faz bem. Porque a minha preocupação não está nesse pontinho de vida que eu estou vivendo aqui hoje. A minha preocupação está nessa linha inteira, que é a eternidade de vida com Cristo. Quando a gente tem noção disso, a nossa vida começa a mudar. Eu falo, puxa vida, o tempo que eu estou perdendo fazendo picuinha, o tempo que eu estou perdendo com falta de perdão com as pessoas, o tempo que eu estou perdendo porque falou isso de mim, porque eu falei isso dela, porque não falou isso aqui, porque não lembrou de mim, porque eu fiz isso e ninguém falou nada. O tempo que nós estamos perdendo com isso é esse pontinho assim, ó, na nossa vida. E um dia nós vamos chegar lá no céu e Deus vai olhar para nós e falar assim, olha, eu coloquei dentro de você um talento, uma semente para você desenvolver alguma coisa. O que você desenvolveu? Aí a gente fala, Deus, eu ia fazer, eu tinha um projeto tão grande, eu ia fazer. Não, você fez. O futuro não é teu, o futuro é meu. O teu é o presente. O que você fez no teu presente? Você perdoou? Você amou? Você ajudou? Deus, eu ia. O tempo de Deus é o tempo do presente. Deus quer atitude nossa hoje no presente. Deus quer de nós uma atitude agora. Ele não quer uma atitude amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Eu não sei se eu vou sair daqui hoje. Quanto mais esperar até amanhã. Quando a gente espera, quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer, tem uma consequência. A consequência normalmente não é boa. Deus está falando dessa manhã para nós, o que você tem que fazer, faça. Deus está falando para nós, o ministério que Ele te deu, o que você está esperando para poder produzir fruto com Ele? Deus está te falando, aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, no teu coração, que confirmação você está esperando para poder fazer aquilo ser realidade? O que eu estou esperando que caia um sinal do céu, que caia uma coisa prodigiosa para falar, era para mim fazer isso aqui. É para fazer agora, não é para perder tempo. Não é para esperar amanhã, quando fulano começar a fazer, eu vou fazer também. Não, eu vou começar a fazer. Eu vou começar a mostrar, porque o que está dentro de mim está me incomodando para mim fazer. Deus não vai julgar você, eu vi que ele não estava fazendo e você não fez por causa dele. Tá bom, meu filho, não tem problema. Não, é individual, é cada um de nós. Ele não vai ficar olhando em grupo, vamos fazer uma terapia em grupo aqui para ver por que você não foi salvo. Eu vi que você não foi salvo por causa dele, eu vi que ele falou isso para você. Não. É individual cada um de nós. É só nós e Deus na salinha dele lá, ele olhando para você e você olhando para ele. E agora o que ele vai falar? Toda aquela capa que a gente colocou tentando esconder o espinho, na frente de Deus, se desmancha. Agora Deus tem um raio-x de nós, um raio-x de quem que a gente é realmente. E é essa pessoa que nós vamos apresentar para Deus. Então que fique essa palavra. O que eu tenho feito com o meu presente com relação a essa vida eterna que Deus tem preparado para mim? Como que eu estou agindo no meu presente? Eu estou esperando de que amanhã eu vou começar a fazer, amanhã eu vou começar a fazer, ou eu estou me enganando, não, eu já fiz, isso daqui já não me incomoda mais, isso aqui já é passado, sendo que lá no fundo a gente sabe que aquilo não é verdade. Aquela mágoa, aquela falta de vontade de fazer alguma coisa, falar, eu tenho feito, eu tenho vindo aqui ajudar, eu estou fazendo sim, eu estou sentindo que eu estou fazendo. E a gente faz isso para poder mostrar para as pessoas, eu estou fazendo, viu? Você está me cobrando, mas eu estou fazendo. Só que Deus está falando para você lá dentro, você tem que fazer mais, você tem que fazer mais. Aí você faz uma coisinha, gente, fiz aqui, viu que gracinha, para tentar justificar para as pessoas. Não são as pessoas que vão te julgar, não são as pessoas que vão olhar para nós e falar, você tem que fazer, é Deus. Se nós estamos fazendo as coisas pensando nas pessoas, nós estamos fazendo com o propósito errado. Se eu estou fazendo alguma coisa, porque o pastor vai olhar o que eu estou fazendo, ele vai me elogiar, porque o Marco Túlio está vendo o que eu estou fazendo, puxa, o Marco Túlio vai ficar satisfeito. Infelizmente está errado. Infelizmente nós estamos fazendo
com uma motivação errada. A nossa motivação tem que ser independente se tiver alguém me olhando, se não tiver ninguém me olhando, independente se estiverem levantando meu nome, não estiverem levantando meu nome, eu vou fazer. Porque a minha motivação é Cristo, eu estou fazendo para Ele, não estou fazendo para poder agradar o pastor, agradar os irmãos. Todo esse agrado é consequência daquilo que eu estou fazendo para Deus. Então, essa é a nossa vida, essa é a decisão que eu tenho que tomar hoje, no presente. Como que eu estou agindo com a minha vida hoje? Eu estou vivendo por causa da pressão de fora, exterior, ou eu estou vivendo por causa da pressão que vem de dentro do meu espírito, que eu não consigo segurar, que eu tenho que fazer aquilo ali para a obra de Deus? Ah, mas eu não estou sentindo essa pressão. Então vamos orar. Vamos colocar na presença de Deus, para que venha com esse laser, como eu falei, e mate esse ouriço que está dentro da gente, e coloque nele um espírito novo, e esse espírito comece a mudar a nossa alma, e a gente consiga passar um ano de crescimento no espírito realmente verdadeiro, e chegar no final do ano e falar, uau! Hoje eu vejo, hoje eu entendo o que todos esses anos eu não consegui entender. Todos esses anos eu estava achando que eu estava bem, mas eu estava colocando uma capa em cima desse ouriço da minha alma, do meu espírito, e eu estava achando que eu estava bem na fita. Mas lá dentro não estava bem. E nós vamos ser olhados por Deus lá de dentro, não pela capa. Pode estar polida, pintada, com esmalte, bonita do jeito que for. Não é isso que Deus quer. Deus quer o que está lá dentro, no cerne da nossa alma, do nosso espírito.